bem-vindo ao culto da Nova Criação Church. Você é o nosso convidado e nós estamos muito felizes por isso. Deus colocou uma palavra no nosso coração para falarmos sobre ânimo. Nós falamos semana passada sobre o bom ânimo. E o bom ânimo é aquele que procede da parte de Deus. É o longo ânimo, é um fruto do Espírito Santo. E esse ânimo que procede da parte de Deus, ele faz com que eu e você continuemos com paz, independente das situações, das aflições impostas pelo mundo. Porque Deus, através de Jesus Cristo, já venceu o mundo. O mundo e tudo aquilo que ele pode trazer para nós é algo vencido. Amém? Então, nós não precisamos vencer as aflições. Nós apenas precisamos passar pelas aflições e quem passa conosco é Jesus Cristo. Eu jamais te deixarei só. Ainda que você passe pelo vale de sombra e morte, eu estarei contigo. Amém? Que palavra poderosa. Que bom que Deus nos deu este ânimo que faz com que eu e você podemos passar por aflições. Hoje, no entanto, nós queremos falar sobre uma outra característica do ânimo. A palavra de Deus fala em Tiago, capítulo 1, versículo 8, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então, hoje queremos falar um pouco sobre o ânimo dobre. Dobre significa algo que é fingido, hipócrita, que tem duplicidade de caráter. Dobre também revela diferentes sentimentos, segundo o fim que mais lhe convém. Uma pessoa que se move pelo ânimo dobre, ele vai escolher não pela vontade de Deus, mas ele vai escolher por aquilo que convém para a sua vida. E nem sempre essa escolha é a mais acertada e é a melhor. Entendo assim que ter um coração dobre é ter um coração inconstante, assim como afirma o versículo de Tiago, né? Inconstante em todos os seus caminhos. Tiago, ele não afirma que a pessoa não tem ânimo, pois ela tem, mas a característica deste ânimo destoa do bom ânimo. Atitude esta para passar pelas lutas, aflições e provações. Então, o ânimo que me ajuda a passar pelas aflições, o ânimo que me ajuda a passar pelas provações, pelas lutas, pelas provas que a vida nos oferece é o bom ânimo, não o ânimo dobre. Pessoas que ora estão firmes, ora desanimadas, esmorecer, não permanecendo crendo firme. O estado de espírito tem momentos de força, mas também tem momentos de fraqueza, ânimo dobre. Quantas pessoas, muitas vezes, elas estão super animadas, mas já em seguida já estão desanimadas. Começam a perseverar em algo, mas logo desistem daquilo. Ânimo dobre. O homem que age de duas maneiras, ele age às vezes como espiritual e ele age como carnal. Então, ele não se firma, ele não manifesta aquilo que ele é. Ele manifesta conforme aquilo que convém. E muitas vezes ele é um homem espiritual, porque ele é uma nova criação. Mas outras vezes ele age de forma natural e na carne. Ânimo dobre também fala sobre hipocrisia e falsidade. Inconstante, duvidoso e com dupla personalidade. Pessoa com um corpo e dois pensamentos. Não sabe se crê ou não na palavra de Deus. Quantas pessoas, às vezes, passam por uma situação vem para elas e parece ser uma situação difícil, e sabe que Deus tem todo o poder para agir diante daquela situação. Mas prefere, às vezes, deixar Deus de lado, para que a situação não piore.
No entanto, Deus não é aquela pessoa que vai piorar a situação. Deus é aquele que tem a solução para aquela situação. Mas ela deixa de crer em Deus e passa a ter medo, a temer que a situação piore. Então, por um lado, ela sabe que Deus pode resolver, mas, por outro lado, ela não permite que Deus toque naquela situação, que Deus age naquela situação. Tá? Então, ânimo dobre. Você sabe o que é um homem de ânimo dobre? É alguém que em alguns momentos crê na palavra de Deus, mas em outros crê em si, ou seja, em seus próprios pensamentos e convicções. E quando agimos dessa forma, utilizamos a razão para guiar-nos. O uso da razão imobiliza-nos espiritualmente. Cada vez que a pessoa que age pelo ânimo dobre, e ela quer viver segundo o seu pensamento, segundo o seu entendimento, ela está fazendo o quê? Ela está imobilizando, impedindo que o espiritual haja, que o espiritual mude aquela situação. Ela quer fazer do seu jeito e da sua vontade. Impede de crer em Deus para desfrutar da sua ação na sua vida. Então, a pessoa de ânimo dobre, ela crê em Deus quando lhe convém. Mas, em outros momentos, ela quer crer na sua capacidade, no seu empenho, na sua força, na sua sabedoria, no seu pensamento, e com isso ela impede o agir de Deus. No céu, não haverá mar. O mar, ele é um símbolo de inconstância, pois ele vem e vai. E a inconstância não produz maturidade, nem manifesta a fé em Deus, nem nos leva a agir com confiança e coragem. Então, o ânimo dobre é isso. Por mais que ela quer crer em Deus, que ela sabe o que Deus pode fazer, ela ainda prefere agir conforme a sua vontade, conforme o seu desejo, conforme o seu pensamento, conforme o seu entendimento. Então, quando se conversa com essa pessoa, às vezes é difícil, por quê? Porque ela também crê que Deus pode fazer, mas ela não permite Deus agir. Né? Então, o problema não está em Deus, o problema está na pessoa. E ela começa a questionar a Deus, ela começa a duvidar de Deus, ela começa a deixar de exercer fé em Deus, porque aquela situação não muda. Mas não muda não porque Deus não quer, mas porque ela quer viver segundo a sua vontade, o seu pensamento e segundo a inclinação do seu coração. Quando nós lemos Tiago, capítulo 1, a partir do verso 2, Tiago, ele fala sobre provações. Tiago, capítulo 1, versículo 2, diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Quantas provações? Diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Percebe? A provação, quando ela tem uma ação completa, ela vai acrescentar algo na nossa vida e ela vai suprir necessidades na nossa vida, sem que falte para você coisa alguma. É o contrário do ânimo dobre. A Bíblia diz que quando eu manifesto o ânimo dobre, eu não alcanço. Não pense que tal homem vai alcançar. Muitas vezes olhamos para as provações, muitas vezes olhamos para as provas que a vida ela nos traz e nós questionamos a Deus porque passamos por ela. Quando, na verdade, através dela, da ação completa dela, porque nós já passamos sendo mais que vencedores, Deus quer acrescentar algo na nossa vida. Só que aquilo que Deus quer acrescentar não está no início da provação, mas está quando nós passamos pela provação.
É como se você chegasse num rio e você precisa atravessar aquele rio. E, de repente, lá tem uma ponte. E não basta você estar do lado de cada ponte, quando aquilo que você quer está do outro lado do rio. Você precisa passar por aquela ponte para pegar e alcançar aquilo que você deseja que está do outro lado. E o nome dessa ponte poderia ser provação. Uma prova, algo que Deus permite. E Deus jamais vai permitir uma provação na minha vida e na sua vida que seja maior do que eu e você possamos suportar. E através da provação, Deus ele vai começar a acrescentar coisas na nossa vida. É o que diz a palavra de Deus, para que não falte nada na sua vida. Muitas pessoas não entendem o real motivo do porquê passam por provações. Querem saber o que fizeram de errado, que eles trouxeram provações na sua vida. Nossa mente interpreta as provações sofridas como consequências de erros praticados. Deus, o que eu fiz de errado? Nossa mente não entende as provações sofridas com a ausência de erros. Quantas vezes irmãos aconselham outros irmãos e trazem condenação? Você está passando por isso porque você deve ter cometido algum pecado. Da mesma maneira como aconteceu com Jó. Jó, o que lhe sobreveio na sua vida foi porque você deve ter pecado contra Deus. E quantas vezes, quando alguém está passando por luta, por dificuldades, por aflições, nós achamos que é por consequência do pecado, quando na verdade é Deus que permitiu. Por quê? Porque Deus tem algo grandioso que você ainda não experimentou e está do outro lado. E a aprovação precisa ter a ação completa. A mente humana sempre vai querer entender por que eu passo, mas o Espírito sempre vai crer. Pastor, no que o Espírito vai crer? O Espírito vai crer que aquela aprovação veio da parte de Deus, que Deus permitiu aquela aprovação. Jamais Deus vai provar alguém para o mal, nunca. Deus ele não tem o mal reservado para os seus filhos. Deus sempre tem aquilo que é abundante, aquilo que é bom, aquilo que é perfeito, aquilo que é agradável. Mas Deus sabe que às vezes eu e você precisamos passar por uma aprovação para crescermos em maturidade. E como eu e você passamos pela aprovação? Com alegria. Com alegria. Uma criança, ao chegar a certa idade na sua vida, ela passa a viver por uma palavra dita com certa insistência. Você que é papai, que é mamãe, que já teve filhos pequenos ou que está tendo, vai saber com essa palavra. Mamãe, por que isso? Papai, por que aquilo? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Muitos porquês. Da mesma forma, na vida espiritual também, quando eu e você queremos sempre saber o porquê das coisas, queremos entender o porquê daquilo lá, isso demonstra a nossa maturidade. Que nós ainda não crescemos e que não somos crentes e filhos maduros, mas que ainda somos como bebês recém-nascidos, como crianças, que estão querendo descobrir as coisas. Por quê? Por quê? Por quê? E que tudo precisa entender. A vida cristã, ela não é feita para entender. A vida cristã é para que você creia. Quando você tiver uma prova, quando você está diante de uma provação, de uma aflição, não queira entender o motivo. Creia que você já é vencedor sobre aquela situação. Creia que Jesus já venceu. Creia que Ele está contigo. Creia que Ele te capacitará a passar por aquela aprovação. Creia que depois da aprovação você receberá algo de Deus. Algo que antes faltava e agora não falta mais. Algo que Deus acrescentou na sua vida. Quando eu e você queremos fugir das provações, das lutas e das aflições, nós vamos sempre ter uma vida que está faltando, uma vida incompleta espiritualmente. E às vezes vamos permanecer eternas crianças espirituais. Deus deseja que eu e você venhamos a crescer. Devemos perguntar para o rei Davi o motivo de ter sido deixado no campo por seu pai. O profeta Samuel, o sacerdote Samuel, chega na casa de Jessé, pai de Davi, pede para reunir os filhos,
e olha todos os filhos e pergunta, há mais um filho? Sim, há mais um no campo. Qual é o pai que esquece o seu filho no campo? A não ser que aquele filho não é reconhecido como filho. E ele chama Davi, e agora Davi começa a ter problemas com seu pai, Davi começa a ter problemas com seus irmãos, e vocês dizem, vocês não me amam, eu sou rejeitado, o meu pai me rejeitou. Não, a Bíblia nunca falou disso, a Bíblia nunca escreveu sobre isso. Quando há uma guerra e os irmãos de Davi vão para a guerra, o pai pede, leva queijo para eles, e ele prontamente serve o seu pai. Ele deveria dizer assim, não, eu nem ser considerado como irmão deles, eles que se virem lá. Não, prontamente ele serve, ele não guarda rancor no seu coração. Nós deveríamos de perguntar para o rei Davi por que tanta perseguição da parte do rei Saul sobre a vida dele. Tudo aquilo que o rei pedia para ele fazia em dobro. Jesus fala, e quando alguém lhe pede para que você leve, ande com ele 1 milha, você é para andar com ele 2 milhas. Se alguém pede algo, você é para sempre fazer em dobro. E esse era o coração de Davi, ele fazia tudo em dobro. E de repente ele começa a passar por lutas e aflições e perseguições e precisa fugir. Mas sabe quem está com ele em cada momento em que ele é perseguido? Deus. A palavra de Deus diz que Deus o escondeu. Meu irmão, não importa o que sobrevém sobre a sua vida, o Senhor está contigo. E para vencer você diante de uma provação, para vencer a mim diante de uma provação, de uma aflição, primeiro precisa vencer Deus. Eu gostaria de saber quem consegue vencer a Deus. Porque quando eles olham para nós, eles vão ver Deus, o nosso Pai. Ele está conosco. Amém? Nós devemos de perguntar para José, porque ele foi perseguido pelos seus irmãos, porque ele foi lançado naquela cisterna, porque eles tentaram tirar a vida dele, porque ele foi vendido como escravo no Egito, porque ele chegou a parar no cárcere, na prisão lá no Egito. Você agora imagina José, ele é vendido e ele começa a ter mágoa, ele começa a ter rancor, ele começa a odiar a Deus. Mas não é isso que a palavra de Deus fala. Se ele é um escravo na casa de Potifar, Potifar começa a enriquecer, porque aquele homem que não entende o que sobreveio sobre a sua vida, não permitiu que aquela situação, que aquela aflição, que aquela provação minasse, determinasse quem ele é. Porque ele não serviu aquele homem como um escravo, como um servo, mas como se aquela propriedade fosse dele. E aquela propriedade, tudo que Potifar tinha, começou a se multiplicar e a crescer mais. Por causa de José. Eu sei que o Senhor tem me abençoado por causa da sua vida. Agora José está na prisão, e a prisão não é o limite dele. Mas é da prisão que ele sai e chega diante de Deus, diante de Faraó, e Faraó lhe diz: a quem escolherei para governar o Egito? A quem escolherei para implantar esse plano audacioso, a não ser você que tem o Espírito de Deus? Sabe como eu e você passamos por lutas e aflições e provações? Através do Espírito de Deus. Porque as situações não determinam quem nós somos, as situações não determinam se nós somos ou não somos vencedores. Quem determina é Jesus Cristo. E nós já somos. Devemos de perguntar para Jó o porquê de tanto sofrimento. No entanto, quando Jó passou pelo seu sofrimento, Deus reservou tudo em dobro. Ele tinha 7.000 camelos, agora tem 14.000, tudo em dobro. Sabe o que se espera para você do outro lado da provação? Sabe o que se espera para você do outro lado da aflição? Algo em dobro. Algo que o Senhor reservou, que é maior do que por aquilo que você vivia antes. Se antes da provação você tinha um nível de fé, depois da provação o seu nível de fé aumenta. Aumenta, cresce, nós crescemos em maturidade. Homens maduros, íntegros, perseverantes até o fim, aos quais não lhes faltou nada, mas passaram por provações.
O que dizer de Jesus? Perseguido, atentado de morte, quantas vezes escreve, e novamente quiseram tirar a vida dele, atentado de morte, difamado, caluniado, morto, por quê? O que ele fez de errado? A palavra de Deus mesmo diz na sua palavra, nele não foi achado culpa. Percebe? Às vezes eu e você vamos passar por uma situação na nossa vida inculpáveis, sem culpa, não é porque nós fizemos algo de errado. Mas depois daquilo que Jesus passou, a humanidade pôde ser salva. Foi melhor a morte de um homem para salvar uma humanidade inteira. O resultado foi maior. A perseverança sobre aquilo que nos falta, pois sua fonte está no ânimo, na fé e na coragem. Tendo motivo de grande alegria passados por provações. E a provação deve ser a completa na sua vida. E nós passamos pelas provações com bom ânimo, não com ânimo dolo. Quando o Tiago escreve esse capítulo, essa carta, ele diz, nós vamos passar por aflições, por provações e por lutas. Mas o homem de ânimo dobre, ele não alcança. O homem que é inconstante, o homem que tem dupla personalidade, um homem que às vezes crê em Deus e outra vez não crê, o homem que quando chega uma provação, uma aflição, ele não sabe se ele anda com Deus, se ele anda pela sua força, se ele anda pelo seu entendimento, se ele começa a agir para que aquela situação mude. Não. Nós apenas precisamos dizer, Senhor, eis essa situação. Ajuda-nos, mostra-nos como passar por ela. E através do Espírito de Deus, nós a venceremos. Então, provações e aflições não vêm como consequência do pecado na sua vida, mas vem porque Deus tem algo maior reservado para a sua vida. Eu não sei qual é a sua luta, não sei qual é a sua aflição, não sei qual é a sua aprovação, não sei por que prova você tem que passar. Mas eu sei de uma coisa, passe com bom ânimo, passe com fé e coragem, passe sabendo que o Senhor está contigo, passe sabendo que depois, do outro lado, quando passou por ela, algo grandioso será acrescentado na sua vida e você será diferente. Você será diferente porque você cresceu em maturidade. A carta de Tiago, capítulo 1, também fala sobre dúvidas. Em Tiago, capítulo 1, versículos 5 a 7, diz, se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade. Ele será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar levada e agitada pelo vento. Não pense que tal pessoa receberá coisa alguma do Senhor. A falta de sabedoria, ela gera falta de discernimento espiritual e ela gera dúvidas. Falta de sabedoria está ligado com uma falta de discernimento espiritual e por isso ela gera dúvidas. Como que nós discernimos as situações que sobrevêm à nossa vida? Espiritualmente, pelo Espírito de Deus. Pelo Espírito de Deus, que nós discernimos. E quando eu não tenho o Espírito, quando eu não estou aberto para ouvir o Espírito de Deus, a situação vem e eu não sei o que fazer com ela. Eu não sei o que fazer com ela. E aí eu tenho dúvidas. Na sexta-feira, um homem passou pela rua, de frente de casa, e era o dia de colocar o lixo reciclável na rua, e ele vê que tem algumas caixas, e ele pergunta, aquilo lá é reciclável? Sim, eu posso levar, claro, com certeza. E eu levei as caixas até a ele, e de repente ele me pergunta, você não tem um relógio velho para me dar, porque eu quero ir para a igreja? Aí você pode pensar assim, mas eu já lhe dei as caixas, eu já lhe dei isso e aquilo. Quem ele quer agora um relógio? Quem é que tem um relógio velho em casa? Só que na quinta-feira eu estava olhando algumas coisas que são minhas e lá tinha 3 relógios velhos. Um que estava com o vidro quebrado, outro que eu ganhei também,
e acabou estragando. E mais um terceiro que eu ganhei de um pastor, que era da sua mãe, então era bem velhinho, bem antigo. Eu disse para aquele carroceiro lá, eu disse, eu tenho um relógio velho, mas não estão funcionando, não me importa. E quando na quinta-feira eu estava olhando aqueles relógios, eu pensei assim, o que eu vou fazer com esses relógios? Estão estragados, não dá para dar para ninguém. E na sexta-feira chegou e me disse, você não tem um relógio velho? E quando nós não temos o discernimento espiritual daquilo lá, às vezes as pessoas podem falar coisas para nós e nós não percebemos, não estamos ligados. E eu vou e pego o relógio mais antigo que tinha, e o Espírito falou, é esse, mas é esse mesmo, é esse. Mas eles não estão, é esse que eu... E quando eu olho para ele, o ponteirinho funcionando. Eu levo para ele, olha, o ponteirinho está até funcionando aqui. Obrigado. E para aquele homem começa um novo tempo na vida dele. Você imagina um dia no céu, você chega lá e ele está lá e diz, olha, aquele relógio mudou a minha vida. Deus vai colocar situações na nossa vida e que nós só vamos saber o que nós devemos de fazer através do discernimento espiritual. A sabedoria aponta para Deus, para a sua pessoa, para o seu caráter, para a sua vontade, para os seus propósitos. A dúvida leva aos questionamentos, nos afasta de Deus, revela a nossa incredulidade, produz medos e incertezas. Provações, aflições, lutas revelam aquilo que falta na nossa vida, sabedoria, muitas vezes. A sabedoria é o substantivo que caracteriza, que é a característica de uma pessoa sábia, e que significa um conhecimento extenso e profundo de várias coisas, ou de um tópico em particular. A sabedoria muitas vezes é indicativo de uma pessoa instruída, que tem um juízo, um bom senso, e se comporta com retidão. A palavra de Deus diz que o princípio da sabedoria é Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. O seu conhecimento acerca de tudo não é profundo nem extenso, mas é ilimitado. Tem coisas que você perguntar para mim, eu vou talvez ter um conhecimento limitado, mas em Deus nós vamos encontrar um conhecimento ilimitado. Ilimitado. Ele é o Criador de todas as coisas. Quem vive com Deus, quem ama a Deus, quem conhece a Deus, é o indicativo de uma pessoa instruída, que tem muito juízo, que tem bom senso e que se comporta com retidão. A dúvida, ela gera o contrário na nossa vida, pois a sua origem não está em Deus. Eu só tenho o que Deus me dá. Meu irmão, anote isso, escreva isso, faça um cartaz, coloque algo na sua casa. Você só tem, só é teu aquilo que Deus te dá. Aquilo que Deus te dá é teu. E quando Ele me dá, eu não tenho mais falta. Através da dúvida, nos é privado tudo aquilo que Deus já tem separado para nos dar. A dúvida, Deus já separou tantas coisas que Ele quer dar para a sua vida, para cada momento da sua vida. Deus tem coisas separadas para cada momento da minha vida, para cada dia da minha vida. Mas a dúvida, ela vem para roubar, a dúvida, ela vem para que isso impeça de Deus dar para mim. Não pense o homem que duvida que receberá algo de Deus. Meu irmão, se há alguma situação na sua vida, não tenha dúvida, meu irmão. Não tenha dúvida, meu irmão. Não ande pela dúvida. Eu preciso fazer algo, mas eu tenho dúvida. Não tenha dúvida, meu irmão. Busque o discernimento espiritual. Espere em Deus, aguarde em Deus. Deus revelará, Deus mostrará. E quando Ele mostrar, com certeza Ele vai acrescentar. Ele vai acrescentar a sua vida. Não permita que, através da dúvida, o diabo tire de você, impeça você de receber aquilo que Deus tem para a sua vida. Jesus, quando foi tentado, Jesus, quando foi provado no deserto, a dúvida foi lançada diante dele pelo diabo, através da sua astúcia. O que o diabo disse para Deus?
Se és filho de Deus. E a palavra ser, ela determina uma condição. O diabo não chegou para Jesus e disse, porque você é filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Não, ele colocou uma dúvida, ele colocou uma condição. Será que você realmente é? O diabo quis trazer dúvida para o coração de Jesus. E Jesus poderia dizer, eu vou provar para você que eu sou filho de Deus. Pedras transformam-se em pão. Mas ele precisava provar? Não. Porque ele tinha certeza. Ele não tinha dúvida. Ele tinha discernimento espiritual. Ele discerniu a situação. E ele respondeu, ele sabia quem ele era. Mas também está escrito, toda a resposta da qual você tem dúvida está na palavra de Deus. Deus já separou para você a resposta certa, para o momento certo, para que você não ande em dúvida. Mas se a dúvida chega na sua vida, talvez é porque falta intimidade, conhecer a Deus e buscar a resposta em Deus. Eu sei quem eu sou, eu sei em quem eu tenho crido. Lutas e provações não determinam quem eu sou, mas por saber quem sou, passo por elas com ânimo, com fé, com coragem, com alegria, com paz, sem dúvida e sem medo. E sem medo. Eu vou lhe perguntar, o homem de ânimo dobre, é assim que ele vive? Não. Ele começa a duvidar, ele começa a questionar, ele começa a manifestar a sua incredulidade, ele começa a manifestar a sua falta de maturidade espiritual. Ele mostra que ele parou no tempo, que ele deixou de crescer, que ele deixou de conhecer Deus, que é o seu Pai. E ele quer novamente agir conforme o seu entendimento, conforme a sua vontade, conforme o seu conhecimento, conforme aquilo que o mundo lhe aconselha. E sabe o que a palavra de Deus diz para ele? Que tal pessoa não alcança. Nós não somos daqueles que duvidamos. Um terceiro aspecto que diz nesse texto, Tiago capítulo 1, versículo 8, é inconstante. Pois tem mente dividida e é instável, é inconstante em tudo que faz. O homem de ânimo dobre, ele é inconstante. O homem de ânimo dobre, ele duvida. O homem de ânimo dobre deixa de receber aquilo que o Senhor tem para a vida dele. Ele é inconstante, ele é instável. Que está sujeito à mudança, à variação, que não se mantém uniforme, intermitente, mutável, variável, ele é infiel. Pessoa com duplo estado de espírito. É uma pessoa de dois polos, acorda com muita alegria e à noite fica com muita tristeza. Homem de ânimo dobre. Como vencer a inconstância? Como vencer esse ânimo? Com a persistência. A persistência é uma chave da pessoa que está em contínuo crescimento. Aqueles que estão crescendo em Cristo Jesus, aqueles que estão crescendo espiritualmente, eles têm uma chave poderosa que se chama persistência, perseverança. Eles continuam independente das circunstâncias que tocam a vida deles. Sem uma forte e consciente decisão, você não vence a inconstância. Não vence a inconstância. Você precisa decidir quem você é. Você precisa decidir por o que você vive. Você precisa decidir quem é o teu pai. Você precisa decidir por qual espírito que você se move. A palavra de Deus diz que nós nos movemos por um espírito mais excelente, mais poderoso. Depois de uma firme decisão, você precisa de consistência para enfrentar desafios. Consistência é continuar mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. Passou. Consistência, continuar. A inconstância, ela sepulta projetos gloriosos
e atrasa as conquistas. O homem de ânimo dobre, o homem inconstante, o homem que duvida, ele atrasa conquistas na vida dele, ele sepulta projetos gloriosos. Será que isso é para mim? Mas eu não posso fazer, mas isso e mais aquilo. Ele é inconstante. A solidão impulsiona a inconstância. Cultive bons relacionamentos. Não deixe de buscar a comunhão com os irmãos. E cercar-se de pessoas que caminham com constância. Se você quer crescer em fé, você precisa andar com pessoas que têm fé. Se você quer crescer no amor, você precisa andar com pessoas que amam. Se você quer crescer na oração, você precisa andar com pessoas que oram. Se você quer crescer no evangelismo, você precisa andar com pessoas que evangelizam. Você precisa andar com pessoas. A solidão impulsiona a inconstância. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Efésios capítulo 4, versículo 14. Meu irmão, minha irmã, o tempo de meninos, o tempo de meninas, de crianças cessou na nossa vida. Nós precisamos crescer espiritualmente. Nós precisamos crescer em maturidade. Nós precisamos começar a manifestar os dons espirituais. Os frutos precisam estar evidentes na nossa vida, porque nós crescemos em Jesus Cristo. Porque dura a minha dor continuamente, a minha ferida me dói, e já não admite cura. Serias tu para mim coisa mentirosa e como águas inconstantes? Jeremias questionando a Deus, serias tu para mim como águas inconstantes? Não. Deus não é inconstante. Deus, ele é constante. Nele não há sombra de mudança. Deus não está uma hora de um jeito e depois de outro jeito. A Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre. E esse Deus, é com esse Deus que nós vivemos. Quantas vezes eu já estive na praia e você olha lá aquele mar calmo, sereno e tranquilo, mas à tarde, quando começa a bater uma brisa, um vento suave, vento leve, aquele mar começa a ficar mexido. O maré está lá embaixo, você está um pouquinho, o maré já sobe de novo. Inconstante é o mar. Ele vai, ele vem, ele vai e ele vem. A inconstância é o oposto de um firme fundamento, de uma rocha inabalável. O nosso Pai Celestial não muda, nem há nele sombra de mudança. A inconstância não reflete uma vida de fé, de certeza, de conquistas e de vitórias. Eu quero concluir para você dizendo para você, pessoas de ânimo dobre não sabem se vivem pela fé em Deus ou pela razão humana, ou por seus sentimentos e pensamentos. Sabem que Deus existe, sabem que Ele é poderoso e que Ele pode todas as coisas, mas negam-lhe o poder. Negam-lhe o poder. Deixa assim por enquanto, não. Negam-lhe o poder. Deus pode mudar. Ânimo dobre é uma característica de pessoas religiosas, apegadas à religião, mas desprendidas de Deus. A religião é mais importante do que o pai que quer se relacionar. Pessoas de ânimo dobre manifestam a falta de crescimento espiritual, impedem o agir sobrenatural de Deus, não alcançam o que ansiava, levando a dúvidas e incertezas. E a solução para pessoas que vivem com ânimo dobre, crer em Jesus Cristo, na sua obra, na sua palavra. Viver uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Colocar Deus e o seu reino em primeiro lugar, sobre tudo, antes de tudo. Saber que as aflições, sofrimentos, lutas e perseguições jamais serão maiores do que o nosso Deus e o nosso Pai, que cuida de nós e está conosco em todo o tempo.
em todo o tempo. O contraste do bom ânimo é o ânimo dobro. Mas a solução do ânimo dobro, da pessoa que vive no ânimo dobro, é o bom ânimo, o novo ânimo. É por esse que nós vivemos. E esse vem da parte de Deus para a nossa vida. E Ele já nos dá a certeza da vitória, com fé e coragem, em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, continue abençoado e manifeste um bom ânimo na sua vida. Amém.